caso surpreendente. Unai aborda essa garota e pergunta se está tudo bem, mas como ela diz que não está interessada, ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado e ele diz que sente muito por isso e fala que ela nem sabe o que ele vai dizer. Ela fala que está bem do jeito que está, então ele deseja uma ótima caminhada para ela. Ela pede pra ele esperar e pergunta se o carro é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele e pergunta o que aconteceu. Ela diz que não deveria ter falado assim com ele, mas ele fala que entendeu que ela tem namorado. Ela diz que na verdade ela já terminou com o namorado dela, mas ele fala que não foi isso que ela disse. Ela fala que esqueceu e ele pergunta se ela acabou de terminar com ele. E já ela pergunta como assim, ele fala que ela acabou de dizer que tem namorado. Ele pergunta o que ela quer e fala que tem um lugar que ele precisa ir. Ela fala que só estava tentando ver e diz que ele tem um carro legal. Ele agradece e fala que foi por isso que ele comprou. Ele pergunta se ela sempre para estranhos para perguntar sobre o carro. Ela fala que ele não é um estranho e que ele acabou de tentar se apresentar para ela. Ele fala que ela não disse a verdade para ele, mas ela fala que agora ela está dizendo. Ele pergunta afinal de contas o que ela quer e ela fala que voltou para ver o carro e ver no que ia dar. Ele fala que ela já está vendo o carro. Ela fala que já viu, mas que também ela gostaria de entrar no carro e ele pergunta por que ele deveria deixá-la entrar. E ela fala porque ele estava tentando falar com ela no começo. Mas ele fala que fez isso antes de saber que ela tinha um namorado. Ela fala que já disse que não tem namorado e que ela só esqueceu de dizer isso no começo. E já ele fala que não gosta desse tipo de jogo. Ele fala que se ela tem namorado, ele respeita isso. Mas ela volta a dizer que não tem namorado e que se não fosse assim, ela não voltaria. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Jules. Ele diz que o nome dele é Nair e fala que é um prazer conhecê-la. E em seguida pergunta da onde ela é. Ela fala que é dali mesmo e ele pergunta quanto tempo ela mora ali e ela fala que aproximadamente há 2 anos. Ele pergunta se ela gosta dali e ela diz que sim e fala que é um lugar legal. Em seguida ele fala que ela é muito linda e pede pra ela dar uma volta. Ele fala que não vai mentir e que apesar disso ele não gostou da maneira que ela falou com ele no começo. Ela pede desculpa e diz que foi um mal entendido. Ele pergunta desculpa pelo quê e ela diz por ter sido rude com ele. Então ele diz que está tudo bem e que ela pode entrar. Ela pede pra ele abrir e ele fala que ela pode entrar. Ele fala que a porta está aberta e que é só ela entrar. Ela fala que não está conseguindo e ele fala que é só puxar a maçaneta. Ela fala que não está conseguindo e ele pergunta se ela sabe o porquê ela não está conseguindo. Ele fala que ela não está conseguindo abrir porque ela é interesseira. Ela pergunta se ele não vai abrir a porta e ele fala pra ela ter um ótimo dia. O Will começa o vídeo dizendo que ele teve que ficar muito tempo ali debaixo da árvore até a primeira garota aparecer. Ele pergunta se ela teria alguma coisa para dar para ele. Ela diz que nada e pede desculpa e ele pergunta se nada mesmo e ela diz que nada, então ele deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que ela disse que não tem nada e que nós vamos ver se isso vai fazer ela mudar de ideia. Ele fala que ela parece ter ficado chocada ao ver ele entrando no carro. Ele pergunta o que aconteceu, mas ela não ouve. E mais uma vez ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que é claro e pergunta por que ela parece tão confusa. E ela fala que ele acabou de pedir dinheiro pra ela. Ele pergunta se ela tem alguma coisa e ela fala que não entendeu, então ele repete a pergunta novamente. Ela diz que não e fala que só não entendeu porque ele estava pedindo dinheiro pra ela. E ele diz porque ele estava sem dinheiro. Ela fala que entendeu e ele pergunta o que ela quer. E ela pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta por que ela
ela quer entrar e ela diz porque ele pode levá-la para dar uma volta. E ele diz para ela entrar para eles verem o que acontece. Ela diz que é um bom carro, e ele agradece e pergunta o que ela precisa. Ele fala que ela acabou de dizer que não tem dinheiro. Ela fala que não tem dinheiro, mas que ela precisa de uma carona. Ele fala que o Uber está sempre disponível, mas ela fala que não tem o aplicativo, e ele pergunta por que não. Ela fala que não sabe, mas que talvez ela precise atualizá-lo, e ele fala que talvez ela devesse comprar um carro. Ela fala que é verdade e ele pergunta para onde ela estava caminhando, e ela diz que estava indo para a casa da amiga dela. Ele fala que entendeu e diz que ele gostaria que ela fosse mais específica e pergunta o que ela quer. Ela fala que talvez ele pudesse levá-la para o Bauhaber, e ele fala que não é dali e que não conhece. Ela fala que Bauhaber é um shopping e que não é muito longe dali. Ele fala que então ela quer ir às compras e ela fala que lá também tem ótimos restaurantes. Ele pergunta qual a loja favorita dela e ela diz que gosta da loja da Rolex. E brincando ele pergunta se ela vai dar um Rolex para ele e ela diz que sim, mas em seguida fala que não e diz que acha que não. Ele pede para que ela fale um pouco mais sobre ela, mas ela pergunta se ele pode levá-la para fazer compras. Ele pergunta por que ele faria isso e ela diz porque ele tem um carro muito bom. Então ele pergunta o que isso tem a ver com ele a levar para fazer compras. Ela fala que só acha que faz sentido e ele pergunta se ela leu a placa. E a placa diz: "Um pouco de dinheiro pode mudar a minha vida." Ela fala que não tem dinheiro, mas que ele tem um carro muito bom. Ele pergunta se ela quer que ele a leve para as compras e ela diz que sim. Ele pergunta o que faz ela pensar que ela mereça que ele faça isso. Ela fala que ele não a conhece e que ele pediu dinheiro para ela. Ele pergunta se só por causa disso automaticamente ela merece ir às compras. E pergunta por quê. E ela fala que não sabe. E pergunta por que não e fala que pode ser divertido. Ele fala que vai ser sincero e fala que ele sabe que ela só voltou porque viu o carro dele. E pergunta se não é verdade. Ele fala que ela pode ser sincera e fala que ele sabe que ela só voltou por causa do carro dele. Ela fala que está confusa e ele fala que sabe que ela é interesseira. Ela fala que tudo bem e rapidamente sai do carro. O Kilo pede com licença e fala que não quer incomodá-la, mas fala que ele trabalhou muito o dia todo, que ele está cansado e com fome e que está com vergonha de dizer. Mas em seguida pergunta se ela pode pedir um Uber para ele. E ela pergunta, Uber? E ele diz que sim e fala que ele deixou o telefone dele no carro dos amigos dele. Ela fala que o tênis dele é muito legal para quem realmente pega no batente. E ele diz que ele gosta desse tipo de tênis. Então ela aceita fazer esse favor para ele e ele pede para ela sair do sol porque ali está muito quente. Ele fala que não deve ser difícil encontrar alguém trabalhando naquela área. E ela diz que ela também acha que não. Ela fala que vai emprestar o telefone para ele, mas que não é para ele sair correndo. Ele fala que foi brincadeira e de uma forma humorada ela fala para ele não brincar com ela. E mais uma vez ele fala que só foi uma brincadeira e já ela fala que ela está sendo muito gentil em estar emprestando o telefone para ele. Ele diz que para falar a verdade ele não precisa do telefone dela e que só fez isso para poder conversar com ela. E como ele também fala que fez isso porque ela é muito gata. Ela pergunta se ele está brincando e fala que ela parou ali porque ele disse que estava precisando de um Uber. Ele fala que sente muito e pede desculpas e diz que o problema é que ela é muito linda. Ela fala que não precisava disso e que era só ele dizer a verdade. Ele fala que só não estava afim de dizer ai meu Deus, como você está, blá blá blá, e em seguida pede o número e o Instagram dela. Ela pergunta se ele estava esperando ali para dizer isso para a primeira garota que aparecesse e fala que ele é muito louco. Ele pede para ela esperar um momentinho. Ela pergunta se ele quer o Instagram e ele diz que sim. Então ela começa a passar o Instagram pra ele. E quando ele consegue acessar o Instagram, ele fala, caramba, que isso, você é modelo? E ela diz que é modelo. Ele fala que não vai cansar de olhar pra ela e ela diz que ele não está falando sério. Ele fala que vai parar com a brincadeira e que ele vai falar sério. E ela diz que ele pode começar falando a verdade. Ele fala que o nome dele é Kilo a propósito e ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Kilo. E depois que ela também diz o nome pra ele pergunta da onde ela é e ela diz que é dali mesmo. Ele pergunta o que ela gosta de comer e ela fala que depende do lugar e diz que ela é vegetariana. Ele a convida para almoçar e ela sugere um restaurante. Então ele a chama para ir e diz que esse é o carro dele. Ela pergunta como assim e pergunta se ele está falando a verdade. Ele diz que sim e fala que esse é o carro dele. E mais uma vez ela pergunta se realmente esse carro é dele e ele diz que sim. Ele fala que ela pode entrar, mas ela diz que ele está brincando. Ele diz que está falando sério e que o carro realmente é dele.
dele. E antes de entrar no carro, ela fala que finalmente ele resolveu falar a verdade. E já ele vai caminhando para entrar no carro e fala que essa garota não é interesseira. O Nate aborda essa garota e fala que ela ficou muito linda toda de branco. Ela fala que está com o namorado dela no telefone. E ainda que logo de cara ela tenha dito que tem namorado, ele pede pra ela esperar e diz que ele é novo na área. E mais uma vez ela fala que tem namorado. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas ela diz que ela é da Rússia. Ele pergunta quanto tempo ela está nos Estados Unidos e depois que ela responde, ele pergunta se é há 12 anos, mas ela diz que há 1 ano. Ele fala que entendeu e diz que o nome dele é Nate. Ele não entende o que ela disse, então ela diz que o nome dela é Nastya. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela tem namorado. Ela diz que sim e o Nate fala que ele não está ali agora e pede o número dela. Ela fala que já namora há muito tempo e que não seria certo dar o número pra ele. O Nate fala que ninguém precisa saber e que ele também é novo na área. Ele pergunta se é sério e ela diz que sim. Então em seguida ele se despede dela. E como ela se aproxima, mas não fala nada, ele pergunta se está tudo bem. Ela fala que está tudo bem e sorrindo pergunta se está tudo bem com ele. Ele pergunta por que ela decidiu voltar e como ela não entende, ele pergunta novamente. Ela fala que gostou do carro dele e ele pergunta se ela só voltou porque gostou do carro dele. E ela diz que gostaria de fazer um vídeo. Ele pergunta se ela quer fazer um vídeo e ela pergunta se ela pode. Ele fala que não pareceu que ela quisesse fazer um vídeo do carro quando ele passou por ela. Ela diz que sim e ele pergunta por que agora ela quer. E já ela pergunta se tem algum problema, e como ele diz que sim, ela pergunta por quê. Ele fala que não está afim de sair no vídeo e ela fala que eles poderiam se conhecer. Ele pergunta por que ela não disse isso no começo e diz que ela parecia estar muito focada no namorado dela. Ela fala que tudo bem, mas que talvez ela tenha mudado de ideia. E depois que ele pergunta por que ela mudaria de ideia assim tão rápido, ela fala que talvez porque ele tem um carro muito bonito. Ele pergunta o que o carro dele tem a ver com isso e fala que ele estava tentando conhecê-la, mas que ela não estava interessada em conhecê-lo. E ela começa a rir e diz que ele está muito sério. Ele fala que só não está entendendo porque a energia dela mudou muito rápido. Ela fala que é verdade e diz pra ele que isso acontece. Ele pergunta se é verdade e pergunta por quê. Ele pergunta se só porque ela viu o carro dele ela decidiu voltar. E ela diz que simplesmente ela gosta de conhecer pessoas interessantes. E ele pergunta se então agora ele é interessante e pergunta se no começo ele não era. E como ela diz que não, ele fala que isso é muito louco, mas que pelo menos ela foi sincera. E como nesse momento ela começa a demonstrar um interesse além do que apenas fazer um vídeo. Ele fala que ela teve a oportunidade dela, mas que ela o rejeitou. E ela pergunta se ele ficou triste por causa disso. Ele fala que não está triste, mas que ele só está percebendo o tipo de pessoa que ela é. Ela fala que pode explicar, mas ele diz que já sabe. E diz que ela é o tipo de pessoa que é interesseira. Ela fala que tudo bem. Ele fala que ela é interesseira e que provavelmente vai ser melhor se ela seguir o caminho dela. Ela pergunta se ele não quer dar uma volta, mas ele diz que não e deseja uma ótima caminhada. Tão perto e pede pra ela não tocar nele. Ela fala que ele também estava querendo se divertir e pergunta se não é verdade. Ele pergunta por que ela acha isso, ela fala porque ficou claro. E de uma forma fria, ele pergunta se ela já terminou o que ela tinha pra dizer. Ele pergunta o que ela quer e já ela pergunta por que ele está falando com ela assim. Ele pergunta se tem alguma coisa errada no que ele está fazendo e pergunta se não foi exatamente assim que ela agiu. E em seguida ele diz que ele vai embora. Ela diz que ficou indecisa porque ele estava no trabalho dele, mas que desde o começo ela se interessou por ele. Ele pergunta se é verdade, ela diz que é muito louco porque ela já estava voltando e que não sabia que esse carro era dele. Mas ele fala que de qualquer maneira ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que só disse isso por dizer, mas que ela gostaria de sair com ele. Ele fala que ele não acredita que ela realmente esteja interessada em conhecê-lo e que está parecendo que ela só está buscando algum benefício para ela e pergunta se ele está errado. Ela diz que ele está errado e que ela realmente gostou dele. E em seguida, mais uma vez, ele pede o número dela e finalmente ela dá o número pra ele. E depois de pegar o contato dela, ele fala que vai ligar e pergunta se está tudo bem. Ele pede pra ela bater na mão dele e ela fala que tudo bem, mas dá pra ver que ela não fica muito satisfeita.